Saudações sociológicas dessa vez, porque nós vamos dar continuidade ao nosso papo sobre Marx através de suas categorias desenvolvidas nas suas principais obras. Evidentemente, é um pensamento muito robusto e muito denso, mas a gente está tentando dar uma leveza, abordando aí de forma mais direta, mais numa linguagem do gueto às vezes, traduzir aí o pensamento tão importante desse pensador chamado Karl Marx. De cara, eu quero te agradecer por você estar aqui no nosso canal, o canal do Professor Kraus. Eu quero te convidar a deixar uma curtida, a deixar um comentário, a se inscrever, ativar notificações, compartilhar, enfim, você é de casa, seja bem-vindo. Vê só, a continuidade desse papo sobre Marx dentro de suas categorias vai levar em consideração a configuração que ele visualiza acerca da sociedade. Para Marx, nós temos uma infraestrutura e uma superestrutura. A infraestrutura, como o próprio nome já sugere, diz respeito ao alicerce da sociedade. Então, a infraestrutura, de acordo com Marx, a base que vai definir tudo que vai ser construído em cima, imagina aí uma construção, né? Essa base é puramente econômica. Então, para Marx, a economia, ela molda, ela define, ela determina tudo que vai acontecer na sociedade. E nesse caso, a gente fez uma opção ao longo da história. A nossa opção foi se capitalizar. Então, nós vivemos economicamente um sistema capitalista, que por sua vez faz com que todas as estruturas, e aí a gente está chamando superestrutura de quê? Religião, saúde, justiça, educação, arte, cultura, mídia, tudo que vem em cima vai ser moldado e definido por critérios puramente capitalistas. Então é essa parada que o Marx vai dizer. Na medida em que o capitalismo molda tudo que existe na sociedade, é fato que ele vai moldar a gente. E é por isso que é importante a gente levar em consideração uma outra categoria do pensamento do Marx: ideologia. Certa vez um poeta brasileiro do rock chamado Cazuza, ele cantou uma música falando que a ideologia ela é importante. No caso, eu lírico está dizendo que precisa de uma para viver e que ela pode ser imposta e que de repente ele faz umas coisas que correspondem à ideologia, depois ele muda. Então, no geral, ideologia ela pode ser denominada, sei lá, de uma visão de mundo ou de um parâmetro, de uma referência que vai, de certa forma, criar ali parâmetros para definir o estilo de vida. De acordo com Marx, ideologia tem muito mais a ver com uma falsa consciência sobre a realidade. Ou seja, de acordo com Marx, a gente não vê necessariamente o mundo como ele é objetivamente, a gente sempre vê o mundo a partir das nossas lentes ideológicas. Só que tem um detalhe, Marx vai fazer uma crítica, uma denúncia a uma grande ideologia que ela é construída e imposta a todos nós. Não é nenhum episódio do Black Mirror, a gente está falando, na verdade, de uma realidade que nós vivemos. Realidade. De acordo com Marx, a maneira de pensar de uma época, ela tem muito a ver com o jeito de pensar da classe dominante. Então a classe dominante, ela constrói uma série de proposições que vão ser espalhadas por toda a superestrutura para fazer com que os interesses dela sejam tratados como interesses da coletividade. Então, por exemplo, a ideia de meritocracia é implantada na cabeça das pessoas, mas nada mais é do que uma ideologia capitalista. E na medida em que nós estamos aí encontrando com essa ideologia na família, na escola, na igreja, no trabalho, na mídia, na arte, enfim, a gente percebe que a ideologia acaba fornecendo um solo fértil para um outro conceito importante do Marx, que é o conceito de fetichismo. Quando a gente se depara com a palavra fetiche e vai para o dicionário, a gente vê que o significado do fetiche é ilusão, é encantamento, é fantasia, é você ver no objeto uma coisa que não necessariamente ele é. E quando Marx vai falar da palavra, ele recorre inclusive a uma passagem da Bíblia, onde Moisés ele está lá liderando o povo, né, naquela saga pelo deserto, depois do cativeiro lá do Egito. E Moisés ele sai para meditar, para ter um momento a sós lá com Deus. Enquanto isso, o povo acha que Moisés abandonou eles lá e eles juntam tudo que é de ouro para montar um ídolo, um bezerro de ouro, e começam a adorar como se ele fosse Deus. Aí Moisés volta, ele demorou porque ele estava num processo ali que envolve o estabelecimento dos 10 mandamentos apenas. E quando Moisés volta, ele percebe aquilo que está acontecendo. E o nome dado àquele bezerro de ouro é justamente fetiche. Então, nós percebemos que ali estava apenas uma estátua, mas o povo via um Deus. Então, quando Marx utiliza o termo fetichismo, ele está se referindo exatamente a esses sentidos que estão aí
se juntando, se cruzando. A ideia de ilusão, a ideia de fantasia, de encantamento. Só que Marx vai utilizar a palavra fetichismo para falar no Capital sobre o fetichismo da mercadoria. Nós sabemos que os produtos que compramos não são necessariamente daquele valor que está sendo colocado na prateleira para a gente. O custo para quem produz não é necessariamente aquele. Aí você vai dizer, claro, mas o cara que produz ele tem que lucrar. Só que o lucro ele é infinitamente absurdo. Por que nós nos submetemos a isso? Porque Marx vai dizer que esse fetichismo da mercadoria, ele constitui um valor agregado, claro, fantasioso, simbólico, o que nós usamos no popular com o nome de status. Então nós não compramos necessariamente o produto pelo que realmente ele custou, mas o que ele vai proporcionar de simbólico dentro da sociedade. Ainda de acordo com Marx, antes do estabelecimento da propriedade privada, o trabalho era um trabalho livre e as pessoas se realizavam, de certa forma, hipoteticamente, com a atividade que executavam, sei lá, a caça, a coleta, a pesca. Não estava em jogo ali apenas a sobrevivência, mas a satisfação da execução de uma atividade. Com a propriedade privada sendo estabelecida, nós temos os donos da propriedade tendo que, de certa forma, explorar quem não tem propriedade, quem não tem propriedade submetendo a essa lógica exploratória. E trabalho, etimologicamente falando, tem a ver com uma palavra do latim tripalium, que é um nome utilizado para se referir à tortura, a uma máquina de tortura. Então, o trabalhador dentro desse sistema, ele é tão explorado, mas tão explorado, que ele não tem liberdade, ele não tem realização, ele não tem satisfação, ele não tem um salário digno, etc. Tanto que, numa obra importante, intitulada O Manifesto do Partido Comunista, Marx vai conclamar, vai convocar os proletários de todo o mundo a se unirem. Para quê? Para criar uma espécie de consciência de classe, auxiliados por uma vanguarda de intelectuais que vão, de certa forma, ajudar todos os proletários a se mobilizarem para uma posterior revolução. Uma revolução onde os trabalhadores vão tomar o poder, implantando uma ditadura do proletariado. E aí nós temos a quebra do capitalismo gradativa com o socialismo, que seria uma etapa de transição, onde começa a acabar o Estado, começa a acabar a propriedade privada e começam a acabar as classes, para efetivamente estabelecer uma sociedade comunista, onde não há necessidade de Estado, onde as pessoas se revezam ali na administração da vida em coletividade, onde não existe propriedade, não existem classes, onde há, de fato, uma igualdade e uma nova história a partir de então. Evidentemente, como eu citei no vídeo anterior, nós não estamos aqui para dar um veredito, para julgar, para condenar, nada disso. Não só com Marx, mas com nenhum pensador. Os grandes pensadores servem de referência para os nossos estudos. Eles não são arautos, portadores da verdade, não são sacerdotes, nada disso. O que nós temos aqui é um compartilhamento de ideias plurais, porque é muito legal e a gente demonstra a nossa dignidade, assim, a nossa inteligência, dialogando com pessoas que pensam diferente da gente. Então, foi muito legal poder compartilhar essas ideias com você e eu quero mais uma vez convidar você a interagir nos comentários, na curtida, na inscrição e no ativamento aqui das nossas notificações, para que você saiba quando tem um vídeo novo rolando por aqui. Continue acompanhando o nosso canal, a gente vai aí estar produzindo cada vez mais conteúdo para você acompanhar. Chama a tua galera para vir para cá, você é sempre bem-vindo e um grande abraço.